Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando uma nova atividade aqui na Porta Oculta e o episódio de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Vamos trazer alguns simbolismos e algumas outros contos, outros mitos que acabam trazendo conexão com essa data, com essa celebração cristã e judaica, né? Vamos ver um pouquinho a respeito dessas duas linhas religiosas, né? Tanto o lado judaico quanto o lado cristão, a respeito desta data em si. Mas vamos trazer alguns outros pontos de correlação, alguns outros pontos que acabam permeando, de certa forma, tanto o símbolo da Páscoa em si, né, quanto a própria data, a própria época, o período em que ela é comemorada, né, celebrada. E, bom, de forma alguma, a atividade de hoje ela tem a intenção de reduzir ou considerar que não é algo importante, né? A figura do próprio Cristo dentro da Páscoa, né? A própria história que Jesus passa durante esse período, né? Então, obviamente, minha intenção não é em momento algum reduzir esse valor, muito pelo contrário, é demonstrar como é um símbolo importante, como é algo que faz parte da história da humanidade, tanto o próprio símbolo, né, que Jesus representa dentro do cristianismo, assim como o período em si. Nós vamos falar bastante a respeito disso, né, a importância desse período em que ele acaba ocorrendo, né? Então, bom, a Páscoa cristã ela celebra basicamente a ressurreição de Cristo, né? Óbvio, acaba envolvendo muitas outras situações a qual ele já estava passando anterior a esta data, né? E claro que falarmos sobre a ressurreição de Cristo não é somente isso que é o ponto da Páscoa, né? Há muitas outras coisas, mas esse é o que acaba emergindo com uma maior evidência, né? Então, basicamente, a Páscoa cristã ela acaba celebrando essa ressurreição do Cristo, né, no terceiro dia após a sua morte. Um evento esse que se deu durante o período da própria Páscoa judaica. Então, a Páscoa em si, o conceito da Páscoa, que seria a Páscoa judaica, já é algo anterior, né, à Páscoa cristã, que seria a morte, a ressurreição de Cristo, né? E o momento em que tudo isso se dá no contexto histórico é durante a própria Páscoa judaica. Nós vamos buscar dentro do episódio de hoje trazer uma compreensão mais profunda sobre essa grande colcha de retalho que acaba construindo o rito da Páscoa, né? Rito esse que está, como já dito, presente em muitas outras culturas e que, mesmo apresentando características diferentes, elas sempre acabam possuindo pontos em comuns, sendo o principal deles o triunfo da vida sobre a morte. Então, esse é um ponto principal dentro do contexto da Páscoa. Agora, antes de entrarmos diretamente nisso, vejamos primeiro um outro símbolo cristão, um que acaba antecedendo um pouco a Páscoa e que carrega um valor incrível dentro de todo o seu símbolo, de todo o seu rito, né? Que nós estamos falando sobre a Eucaristia. Vamos falar sobre isso
justamente porque é algo que é estabelecido pelo Cristo pouco antes de sua captura, né? A captura de Cristo ocorre logo após a execução da Santa Ceia, né? Esse ritual que envolveu a própria Eucaristia, onde Jesus estava reunido com seus apóstolos, né? Celebrando o Pechar, que é a Páscoa judaica. E tudo isso em um próprio ato de união com os apóstolos, né, com aqueles que o cercavam, e ele estabelece o rito da Eucaristia, né? Então, a Eucaristia, o Eucarístico, o Eucrístico, tudo isso como símbolo da comunhão, da comum união, né, do Eucrístico, do eu com o Cristo, né, do meu eu inferior com o Cristo, a união do eu com o meu valor crístico, e também a união do próprio eu inferior com o eu superior. Então, a união do espírito com a matéria, né? Tudo isso dentro de uma definição mais aprofundada da própria palavra da Eucaristia, do verbo da Eucaristia. Então, bom, o rito do Pechar é um rito comum, né? Pechar, Páscoa judaica. Ele basicamente ele é constituído de uma bênção e a partilha do pão e do vinho, né? Onde o chefe da mesa, o líder ali, digamos assim, do grupo, né? Ele realiza o Berakot, que é uma oração de bênção ao alimento, né? Onde o pão, após ser abençoado, ele é partido, né? O pão, o ázimo, né? Aquele pão sem fermentação, ele é partido e distribuído a todos os presentes. E em seguida, o mesmo é feito com o cálice de vinho, onde o vinho é também abençoado e é distribuído para todos os presentes. Então, o que nós devemos entender aqui é que o que Jesus e os seus apóstolos fizeram durante a Santa Ceia, ele foi basicamente um rito comum e presente dentro da própria tradição judaica, né? O próprio ato da Santa Ceia, onde Cristo estava reunido com todos os seus irmãos, com todos os apóstolos, e ele abençoa o alimento e partilha entre todos, eles estão executando um rito pessoal da própria tradição judaica, né? Dentro da Páscoa judaica. Óbvio, alguns símbolos foram modificados ali dentro da bênção ao alimento, né? Nós vamos comentar sobre isso logo em breve. Mas enfim, isso é algo que é feito há muito tempo dentro da cultura judaica como uma celebração da fuga do povo hebreu do seu cativeiro no Egito, né? Mas esse símbolo da partilha do pão e do vinho, né? O rito sagrado, né? Da bênção e da partilha do pão e do vinho, ele precede esse evento de Moisés tirando o povo hebreu do Egito, né? A primeira vez que é retratado na Bíblia esse ato, ele ocorre em Gênesis 14, onde nós temos Abraão e os seus aliados, eles se saíram vitoriosos em cima de um conflito, né? Uma guerra contra um exército inimigo. Logo após essa vitória, onde Abraão e os aliados estão reunidos,
Melquisedeque, que é o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, traz para os vitoriosos o pão e o vinho. Ele abençoa os alimentos, dando graças ao Deus Altíssimo e bendizendo Abraão. Logo após isso, ele partilha o alimento, todos comem, e Abraão paga dízimos a Melquisedeque. Tudo isso demonstrando a importância deste ser, né, Melquisedeque, deste ser, que é uma figura presente dentro da Bíblia, apresentado apenas 4 vezes, e alguém que é dito como sem genealogia, alguém que não tem um histórico de pai e mãe, né, de quem o gerou, e também não há registro, né, por isso não há registro do seu nascimento, também não há registro de sua morte. Então, a figura de Melquisedeque, ele fica com a figura do rei sacerdote na mesma pessoa, alguém sem genealogia, sem princípio e sem fim, né? Então esse é o primeiro momento em que o rito da bênção e da partilha do pão e do vinho acontece, que é através do próprio Melquisedeque. E dentro da própria tradição judaica, era comum o sacrifício de animais em oferenda a Deus, algo diferente daquilo praticado por Melquisedeque, onde até mesmo nós vemos aqui, né, o símbolo apenas do pão e do vinho, né, sem ter o sacrifício de animais, e devido a isso uma referência, né, uma representação de um algo mais sagrado e espiritual, algo que não é necessário à morte e o sangue derramado, né? Então, esse primeiro momento, o primeiro símbolo do próprio pão e vinho, né, vindo diretamente de Melquisedeque, e isso nos leva novamente, né, à figura de Jesus, né, do Cristo, no ato da consagração do pão e do vinho, que ele acaba dando um novo sentido a esse rito do Pessah, né, o rito da Páscoa judaica, onde ele se coloca como o próprio cordeiro a ser imolado, né? Então ele se dá em sacrifício simbólico e representa, né, nesse sacrifício simbólico, que sua carne e o seu sangue, como o pão e o vinho, seguindo por isso o mesmo rito de Melquisedeque lá em Gênesis 14. Então nós veremos Jesus que como, como é dito, né, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso tudo representando o seu valor superior e a sua linhagem, né, de rei e de sacerdote. Isso tudo porque nós temos dentro da tradição judaica, né, nessa época de Jesus, uma distinção em que o rei ele vinha da tribo de Judá e o sacerdote ele vinha da linhagem de Levi. Então, não era possível ter uma figura representando rei e sacerdote. O sacerdote ele tinha a linhagem de Levi e o rei tinha a linhagem de Judá. Jesus ele veio da tribo de Judá, então, devido a ele, dentro da convenção judaica, né, só lhe era devido à posição de rei, mas não a de sacerdote, né? Então, por isso ele se colocando, né, como pertencente à própria ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque representava essa união dessas duas forças, né? Então, muito bem. Para finalizar essa parte aqui da Eucaristia, eu vou trazer uma referência fora do contexto judaico-cristão, né, que vai trazer, né, o pão e o vinho como um símbolo de ritual e partilha.
E para isso nós temos a tradição persa do mitraísmo, que se originou cerca de 1500 anos antes de Cristo, e posteriormente foi incorporado por grupos romanos, principalmente soldados romanos, né, que vieram a praticar o mitraísmo até 400 anos depois de Cristo. A história, basicamente, de Mitra, né, ele conta que Mitra caçou e sacrificou um touro como símbolo de liberar a vida e a própria fertilidade para o mundo, né? O Sol, vendo isso, Sol Invictus, ao ver isso, ele desce para a Terra e se junta a Mitra. Nesse momento, Sol e Mitra, eles acabam por selar uma aliança de amizade. Seria a própria aliança, né, do céu com a terra. E após isso, Mitra e o Sol, eles realizam um banquete para selar essa aliança e celebram consumindo a carne do touro sacrificado e encerram comendo o pão e comendo o pão repartido entre eles e uma taça de vinho que é partilhado. Após essa refeição, Mitra ele sobe ao céu numa carruagem solar, assumindo o papel de guia e protetor das almas de todos os seres humanos. Basicamente, esse ritual, né, ele é constituído em um formato de banquete, né, o ritual feito pelos membros, né, do mitraísmo, né? Ele era realizado em um formato de banquete, né, da mesma forma em que Mitra e o Sol realizaram, onde os participantes eles partilhavam o pão entre si, todos bebendo o vinho ou água, né, de uma mesma taça. Então, uma única taça passava para todos beberem. E eles faziam isso acreditando que em homenagem a Mitra, né, ao realizar esse banquete em homenagem a Mitra, eles receberiam a energia espiritual e que após a sua morte sua alma seria conduzida em segurança por todos os seus caminhos, né, até chegar no destino final, onde seriam acolhidos pelo próprio Mitra, né? Então, essa figura de Mitra ela acaba carregando várias outras semelhanças com Jesus. E nós vamos ter até mesmo um exemplo aqui da data do seu nascimento, né? A gente tem como símbolo da data do nascimento do Cristo dia 25 de dezembro. E a data do Mitra, ele era celebrado no solstício de inverno no hemisfério norte, né? Que acaba a ocorrer próximo ao dia 21 de dezembro, né? Então, é o momento em que inicia o inverno oficialmente no hemisfério norte, né? E aí, dia 21 de dezembro, dia 25 de dezembro, existe uma grande proximidade entre as datas. O Mitra, dentro da tradição do mitraísmo, ele era denominado como o bom pastor, né? Também chamado de a luz do mundo e mediador, né? Então, enfim, além disso, dentro da tradição mitráica, é contado que, assim como Jesus, Mitra foi batizado nas águas e, enfim, esse e muitos outros pontos acabam conectando esses dois seres. E isso até mesmo acaba trazendo alguns debates assim entre historiadores e tal, porque teve um momento de ascensão dentro de Roma, né, da província romana, simultaneamente tanto o culto ao Mitra quanto ao cristianismo, né? E ambos tinham vários pontos em comuns, mesmo que essa tradição, né, do mitraísmo seja
anterior, né? Ele acabou se moldando à própria tradição romana e, bom, acabou assumindo muitos pontos em comum com o próprio cristianismo, né? E acabou por existir já certos embates entre esses dois grupos. Uma grande diferença é que o mitraísmo ele acabou adotando um formato de uma de uma tradição mais reservada, né? Ou até mesmo uma tradição mais iniciática, por assim dizer. Então não acabou sendo escrito coisas, não há registros, e o pouco que se sabe a respeito deles é o que é encontrado dentro dos poucos templos que restou onde Mitra era cultuado, né? Muitos desses templos, até mesmo depois, quando Roma acaba assumindo uma posição cristã, muitos templos do próprio mitraísmo foram destruídos, né? Então é isso. Aqui um primeiro símbolo que eu julguei importante trazer aqui, que acaba envolvendo essa construção da própria Páscoa, né? Agora vamos tratar sobre as datas e as celebrações em si, né? Quais são as datas da Páscoa? Qual é qual é o símbolo das celebrações? Tanto isso falando tanto, né, da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, como outros ritos similares e outros ritos que ocorrem em épocas muito próximas, né, dentro de outras culturas. Então, bom, a Páscoa, inicialmente, né, a Páscoa cristã, ela ocorre, tem um cálculo a ser feito para definir a data da Páscoa cristã, né? Ela ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que sucede o equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, recentemente nós tivemos aqui no hemisfério sul, no caso, né, nós tivemos recentemente o, o equinócio de outono, né, que aconteceu no dia 20 de março. Então, a data da Páscoa ela vai se dar no primeiro domingo, após a lua cheia que sucede esse equinócio de outono aqui para a gente, né, no hemisfério sul. Bom, segundo os evangelhos, né, a última ceia, ou a Santa Ceia, ela foi uma ceia do Pessar, como já mencionamos, né? E Jesus ele ressignificou o símbolo do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, basicamente o Cordeiro imolado, né? Imolado pelos judeus, que aí é o rito, né? Iniciando lá no Egito, né? Onde os cordeiros foram imolados, o sangue foi utilizado para pintar a porta das casas, para que os seus primogênitos não fossem levados pelo anjo da morte, né? E aí, bom, Jesus ele se coloca como o próprio Cordeiro de Deus, seria esse Cordeiro Pascal, né? Que tira todo o pecado do mundo. E por isso a Páscoa cristã ela é celebrada sempre próximo à própria Páscoa judaica. A Páscoa judaica ela aconteceu no momento, a morte de Cristo aconteceu dentro desse momento da Páscoa judaica. E aí por isso as duas Páscoas elas coincidem de uma certa forma, né? Então, a celebração que ocorre dentro da Páscoa cristã é o renascimento de Deus, né? Aquele que se sacrificou pela humanidade, né? E voltou à vida. Já a Páscoa judaica, ou o Pessar,
ele tem uma duração de 7 dias, né? Então aqui tem uma diferença, por isso nós dizemos que a crucificação de Cristo ocorreu durante o período da Páscoa. Isso porque a Páscoa judaica tem 7 dias, né? A data do início da Páscoa judaica, ela ocorre, né? Ela inicia no primeiro dia da lua cheia após o equinócio de outono para a gente aqui no hemisfério sul, né? Então, teve o equinócio de outono no primeiro dia da lua cheia, o dia que vai iniciar a Páscoa judaica, o Pessach. E durante a celebração, durante esses 7 dias, né, é comemorado a liberação, né, a libertação do povo hebreu da sua escravidão no Egito, né? Então, todo todo aquele toda aquela parte, né, de Moisés trabalhando para libertar os hebreus do Egito, que eram escravizados e tudo mais. E aí por isso mesmo a palavra, né, Pessah, a palavra que origina Páscoa, né, ele tem um sentido de passagem ou de passar por cima. Então ele refere-se ao próprio, né, essa própria coisa da passagem deles, né, de uma vida para outra, né? A passagem dessa vida de escravidão para uma vida de liberdade, aí a passagem pelo deserto, a passagem pelo Mar Vermelho, né? E aí também a referência, né, ao anjo da morte que poupou, né, a passagem do anjo da morte que poupou as casas marcadas com o sangue do cordeiro, que posteriormente vai ser, né, o símbolo do Cristo. Outras tradições, aqui nós vamos começar a abrir um pouco mais esse leque da Páscoa, né? Outras tradições que comemoram uma data próxima, uma festividade com um símbolo similar. Nós vamos encontrar várias, né? E naturalmente elas vão ser consideradas como tradições pagãs, porque são tradições que estão fora de um contexto cristão. Mas uma coisa que nós devemos lembrar é que tudo isso daí acaba acontecendo e sendo calculado pelo próprio equinócio de outono aqui no hemisfério sul e o equinócio de primavera acontecendo no hemisfério norte. Então, é uma data muito importante, principalmente no hemisfério norte, em função do início da primavera, pois nós devemos entender que no contexto do hemisfério norte, o inverno ele é muito rigoroso, o inverno ele tem neve, então é um momento realmente de desolação, é um momento de morte, é um momento onde há poucas condições de vida e que o início da primavera retrata o início de uma nova vida, né? E quando nós pensamos em povos há 1000, 2000, 3000, 4000 anos, nós devemos entender que o inverno era um período de grandes dificuldades para que essas pessoas conseguissem permanecer vivas, né? Então, por isso essa comemoração do equinócio, né? Do equinócio de primavera no hemisfério norte e o início da própria primavera para eles. Então, antes de qualquer conotação religiosa moderna, nós devemos entender que os povos antigos eles celebravam o equinócio de primavera no hemisfério norte, que acontece por volta de 2021, por volta do dia 21 de março, né? É a data próxima que acaba acontecendo esse evento, né?
Então era o momento, o equinócio, né? O momento em que o dia e a noite eles possuem a mesma duração. Então são 12 horas de dia, 12 horas de noite. Um tipo de celebração, um tipo de culto pagão comum é o culto a Eostres ou Ostara, né? Que vem da tradição mais da tradição germânica, né? Então, um culto antigo do povo germânico, né, o povo nórdico, que celebrava a deusa Eostres, que é a divindade da aurora e da própria fertilidade, né? O nome Eostres ou Éster, no seu desenvolvimento, né, na sua corruptela tradicional, que acaba por gerar a própria palavra Páscoa em inglês. Então, de Eostres, que acaba saindo Easter, né? Esther e Easter, a Páscoa em inglês, que vem diretamente dela. E um dos símbolos de Ostara era o próprio coelho, né? O próprio símbolo do coelho, pelo seu símbolo de fertilidade e assim mesmo os ovos, né, como uma própria símbolo da potência da vida, da latência da vida. Então, isso que nós temos hoje cultura, numa cultura mais comercial, né, do coelho da Páscoa, do ovo e tudo mais, acaba sendo originário não única e exclusivamente dessa tradição germânica, né, de ostras, mas principalmente através dela, o momento em que essa cultura é inserida do, do povo americano, né, com a chegada de imigrantes e tudo mais, trazendo consigo as suas crenças, as suas tradições, né? Então, nesse momento em que o coelho e os ovos são inseridos junto com essa tradição da Páscoa e a própria palavra Páscoa é construída dentro do vocábulo inglês, né? Muito bem, o que é o simbolismo, né, dessa tradição, desse culto a Ostara ou a Ostres? Que é o próprio renascimento da terra, né? Para os pagãos, né, não era a questão de um homem que ressuscitava, mas era o próprio renascimento da natureza, essa natureza que acabou passando por um período de morte, né? Com neve, com escassez de alimento, escassez de vegetação, escassez de animais, mas que essa própria terra acaba renascendo através da própria primavera a partir dessa data, que seria o próprio equinócio, né? E, enfim, muitas outras culturas acabam por trazer rituais similares a estes, né? Esses rituais de Osters. E quase sempre eles são conectados a esta data, né, do equinócio e o símbolo da vida sobre a morte. Então, por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque nós estamos retratando aqui o simbolismo do triunfo da vida sobre a morte e que a própria data que acontece o Pessah, a Páscoa judaica, né? Ou a própria Páscoa cristã, ele está diretamente conectado a esta data em que povos ditos como pagãos comemoravam a vitória da vida sobre a morte através do início da primavera, né? Então havia, por exemplo, na Grécia, o mito da ressurreição de Átis. Átis era em alguns contos esposo, em outros contos amante de Cibele. Cibele ou Reia, que representa a deusa mãe, né? De onde vai vir a própria origem da Mater Reia, a mãe Reia, a Mater Reia,
a matéria, né, a própria constituição de toda a vida. Então, Atis, o seu esposo ou seu amante, ele morre e acaba por renascer 3 dias depois. E a celebração ao renascimento de Atis, ele caracterizava-se por alegria, né, por festas, utilizando máscaras, sendo considerado um dia de regozijo após dias de luto. Então, em conexão com a própria Páscoa cristã, nós temos, né, a Páscoa cristã que ocorre depois, né, o dia em si da Páscoa é considerado um dia de comemoração, um dia de alegria, né, pois é o triunfo da vida sobre a morte. Mas tudo isso aconteceu após dias de luto, né, desde a sexta-feira, né? E tudo isso seguido a um período anterior, que seria um período já de isolamento, um período já de introspecção, né, que é tomado pelo período da quaresma, né, os 40 dias. Há também um outro mito dentro da própria Grécia, que é o mito de Deméter e Core, né? Basicamente, Core, filha de Deméter, Core ela é raptada por Hades e levada para o mundo dos mortos. Core fica aprisionada lá e Deméter, que representa a própria fertilidade, a própria natureza, a própria vida da terra, né? Acaba deixando de lado todos os seus trabalhos até, né, para procurar Core, sua filha. E aí, basicamente, a terra toda começa a perecer, a terra começa a morrer, as plantas começam a acabar, até o momento em que Zeus intervém, né, visto que a terra morreria. Então, Zeus intervém para que Core seja libertado e volte à terra. Porém, como Core havia comido parte de uma romã, ela deveria, ela não poderia parte de uma romã lá no submundo, né? Ela se alimentou do fruto do submundo, ela não poderia voltar para a Terra, mas dentro de argumentações, Hades concorda em libertar Core por um período de 3 meses para que ela volte à Terra, já que ela tinha comido apenas uma parte dessa romã. Então, a volta de Core para a Terra faz com que Deméter faça com que a vida retorne também, né? E isso retrata a própria primavera acontecendo. Um outro mito que nós temos seria o mito vindo da Suméria e da Babilônia. É o mito que vai tratar sobre Inanna ou Ishtar, que ela era referenciada, né, essa personagem como a rainha dos céus, né? Então ela era muito conhecida por ter uma natureza complexa, uma vida independente, né? E essa divindade, essa rainha do céu, era frequentemente associada ao próprio planeta Vênus. De seu mito mais famoso acaba por envolver a sua descida ao submundo, seguido de sua ressurreição, né? Basicamente, ela desce em busca de sua irmã. Outro ponto nós temos na Pérsia, dentro do zoroastrismo, nesta mesma data, na data do equinócio de primavera no hemisfério norte, é comemorado o Nowruz. Talvez a pronúncia seja outra, mas era comemorada esta data, que é considerado o Ano Novo persa. E, bom, esse Ano Novo ele é celebrado no equinócio de primavera para eles. E tem como um foco a purificação, né? Tem foco na purificação
e na vitória da luz sobre a escuridão. De novo a ideia, né, do inverno e da primavera. Nessa data, os amigos eles se presenteavam com ovos adornados com pinturas coloridas. Enfim, são muitas culturas, muitos mitos e referências que acabam se conectando em volta dessa data e deste símbolo que nós temos da ressurreição, né? O símbolo da, da vitória, né? E também um ponto em comum com muitas outras culturas, com certeza, né? Além das citadas aqui, todas elas acabam retratando essa luta do bem contra o mal, onde o mal consegue promover a morte da figura que representa o bem, porém no final o bem triunfa e volta à vida, né? Assim como o Jesus que padece na cruz, mas retorna do mundo dos mortos vitorioso. E dentro desse contexto, né, nós vimos isso muito bem dito dentro do mito egípcio da morte de Osíris, que representava o rei benevolente, né, então a face do bem, mas que foi traído e morto por seu irmão Sete, que representava o mal e a própria calamidade. Basicamente, Sete, por inveja de seu irmão, né, pelo desejo de, de se colocar no lugar do seu irmão, ele acaba arquitetando uma traição e consegue, por fim, derrotar Osíris e o reparte, né, reparte seu corpo em 14 pedaços e joga esses seus 14 pedaços por todo o, por todo o Egito, né? Ísis, sua esposa, acaba ficando em prantos, mas sai à busca e acaba conseguindo resgatar 13 partes dessas 14. E através de sua magia, ela consegue dar a vida novamente para Osíris, mas Osíris já não pode mais permanecer na Terra, porque ele acaba assumindo a posição de rei, porém dentro do mundo dos mortos, dentro do submundo, né? Então Osíris, mesmo renascido por Ísis, sua esposa e irmã, ele acaba voltando para o mundo dos mortos para ter o seu novo mundo lá, né? No lugar de Osíris acaba ficando Horus, que é o filho que Osíris acaba por ter com a sua esposa, que é Ísis, né? Esse é basicamente o mito, né, um exemplo, né, de um mito que a gente tem da vitória da vida, né, do triunfo da vida sobre a morte. Outro ponto relevante nós temos como a promessa do retorno de Cristo no final dos tempos. Então aqui é outra parte que acaba sendo muito relevante dentro da passagem, né, de Cristo no fim de sua vida. Bom, após a sua ressurreição, Cristo permanece um tempo ainda aparecendo para os seus discípulos, até que, por fim, ele é levado aos céus e lá ele permanece à direita do Pai. Só que tudo isso assegurado por ele que ele retornará no momento de necessidade, basicamente, é o momento do fim dos tempos, né? E nós temos um conto de origem nórdica também que acaba trazendo pontos em comuns a este,
que é do próprio mito de Balder, né? Balder, ele é tido como... Ele é um dos deuses do panteão nórdico, né? E todos gostavam dele, ele era tido como o deus mais belo, então era o deus da alegria, representava o próprio deus da vida, né? E como todos o queriam muito bem, e havia uma importância muito grande que ele permanecesse vivo, né? Dado a uma profecia que existia que no momento em que Balder morresse, seria iniciado dos tempos, que é o início do Ragnarok dentro da tradição nórdica, né? Frídia, a mãe de Balder, acaba indo por todos os mundos, pedindo para que todos os seres e criaturas jurassem jamais ferir Balder. Então as pedras juram que não irão ferir Balder, as plantas juram que jamais irão ferir Balder, os animais, as pessoas. Todos os reinos acabam por jurar que jamais irão ferir Balder, com exceção de uma planta que era um visco, uma pequena planta que Freya jurou ser inofensiva. Bom, acontece que Loki tinha muita inveja de Balder. Loki representa a maldade, representa a inveja, a mentira e a trapaça. Ele, por ter muita inveja de Balder e saber que nada poderia ferir Balder a partir daquele momento, ele se disfarça e vai até Frídia na forma de uma velha e pergunta para ela, né, se realmente nada poderia ferir o seu filho. E ela, sem notar que tudo isso era uma artimanha de Loki, ela acaba por dizer que a única coisa em todo mundo que não jurou a quem ela não pediu, né, foi para esse visco porque ela julgou ele ser muito frágil, muito delicado e não havia necessidade para isso. Nesse mesmo instante, Loki acaba por encontrar esse dito visco e, através de sua magia, acaba por fabricar um dardo com esse visco. Acontece que entre os deuses, como Balder não podia ser ferido, basicamente tinha sido iniciado uma brincadeira de um certo mau gosto da parte dele, onde todos atiravam coisas em Balder. Então, era atirado machados, lanças, espadas, eram atirado rochas, tudo que se pudesse era atirado a Balder e nada o feria. Muitas coisas nem o tocavam, acabavam parando e caindo no ar antes de acertar ele, né? E, bom, Loki, tendo chegado junto ao grupo, né, que atiravam coisas a Balder, ele vê um deus que era totalmente cego, que era irmão de Balder. Ele estava triste num canto, ele dizia que ele não podia jogar nada porque ele não enxergava o Balder e tal. Ele estava triste por não poder participar da brincadeira. E Loki diz: bom, venha comigo que eu o ajudo, eu guio a sua mão para que você possa atirar alguma coisa em Balder. E Loki entrega para ele o dardo fabricado com o visco. Loki, guiando a sua mão, faz com que ele dispare o dardo e acaba atingindo o coração de Balder. Balder acaba por morrer,
mas Fredia vai até o mundo dos mortos e implora a, para que o seu filho fosse devolvido para a vida, né? E Hel, Senhora dos Infernos, acaba por dizer que ela somente liberaria com uma condição: se todos os seres da face da Terra dissessem que sentem falta de Balder e queriam, né, estivessem tristes e queriam que ele voltasse à vida. E Freya vai em busca disso, mas apenas Loki e uma giganta acaba por recusar, né, chorar por Balder e pedir, implorar para que ele voltasse à vida. Então Balder permanece morto e o Ragnarok acaba por iniciar devido a isso, né, que seria o fim do mundo. Acontece que a profecia diz que após o Ragnarok finalizar, após a destruição ocorrer, Balder irá retornar ao mundo e irá o reconstruir, dando origem, né, início a um mundo novo e a um mundo livre de todo tipo de maldade e impureza que o nosso mundo possui. Além de Balder, nós temos também uma outra figura, que é Krishna. Krishna, ele veio ao mundo há cerca de 5.000 anos atrás e acabou morto pelas flechas de um caçador, né? Mas Krishna aceitou o fim de sua vida como uma forma de um pagamento kármico, né? Krishna, dentro da tradição hindu, ele é tido como uma reencarnação de Vishnu, né? E Vishnu desce à Terra sempre quando é necessário, né? No momento em que o Dharma ele é esquecido, o momento em que a, a, a vida torna-se tão densa, tão materialista, que a lei ou a bondade é esquecida, Vishnu retorna à Terra para reestabelecer, né? Então, o último retorno de Krishna, ou do próprio Vishnu, ele é registrado que acontecerá como a figura do Kalki Avatara, que representa a 10ª e última encarnação de Vishnu, que ele virá para a Terra, né? Quando o caos for absoluto, quando a bondagem esteja quase extinta, aí nesse momento o seu retorno irá reestabelecer toda a lei, todo o Dharma, e a humanidade caminhará para uma nova era. Então, aqui nós temos também de uma outra forma, né, de falar sobre essa vitória do bem sobre o mal, da morte sobre a vida, né? Sobre a própria figura de Vishnu que de tempos em tempos vem para a Terra, né? Em uma das seus retornos ele assume a forma de Krishna, né? E que Krishna acaba por morrer devido a um acidente, mas ele fala para todos que ele retornará mais uma vez como o Kalki Avatara, trazendo para o mundo um restabelecimento da ordem e da própria bondade. E um outro conto, né, o último conto que eu separei aqui, que eu achei interessante, porque ele acaba retratando de uma forma similar, é um conto muito conhecido, um conto que vem lá de origem celta, né, dos países de Gales, da Cornualha, que é o mito de Arthur, né? Então, dentro do ciclo arturiano,
o próprio mito do Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, dos 12 Cavaleiros da Távola Redonda, nós temos a passagem onde diz que Arthur ele não morreu após a batalha de Canlan, mas sim que ele foi levado para as Ilhas Místicas de Avalon para ser curado de suas feridas, e lá ele dorme profundamente. E a promessa de que Arthur ele retornará liderando seus cavaleiros no momento de maior necessidade da Britânia para restaurar a nova era de ouro de Camelot. Então, bom, certamente se nós procurarmos dentro de outras tradições, nós continuaremos encontrando muitas referências que carregam essa imagem de um Salvador, que retorna ao mundo em momentos de profundas desesperanças ou máxima decadência moral, e que o seu retorno certamente fará com que retorne, né, para a humanidade, para o seio do ser humano, o bom e o belo, ou que ele irá resgatar aquelas pessoas que conservam os seus valores. Então, as culturas elas estão quase todas impregnadas com esse símbolo, né, do retorno de um Messias ou do retorno de um grande ser que ou fará com que a humanidade dê um novo passo, a humanidade evolua, a humanidade resgate esses valores, ou realmente a figura de um Salvador que vem para salvar aqueles escolhidos ou aqueles que mantiveram a sua palavra viva, né? E na minha visão, o que nós vemos é uma única tradição que vai sendo atualizada e, e que esse Salvador ele já voltou à Terra inúmeras vezes, com inúmeras roupas diferentes, com inúmeros contos diferentes, com inúmeras formas diferentes de ser, mas sempre mantendo uma mesma linha de pensamento. E vamos encerrar essa atividade de hoje com uma mensagem final, ao qual eu deixo aqui para vocês. A Páscoa representa para a humanidade o início de uma nova vida, uma nova promessa. O mesmo na antiguidade. Essa data trazia os seus valores superiores para os nossos antepassados. E esse momento é uma promessa de vida, é uma promessa de renascimento e um lembrete da vida eterna, que através dos ciclos e das eras, essa promessa vai se renovando. O Cristo nos permitiu o acesso a um novo estágio de consciência, pois é através dele, ou melhor dito, através dos valores ensinados por ele, é que podemos nos desprender da roda de Sansara e adentrar ao Nirvana, nos tornando assim como ele um iniciado, um ressurreto, aquele que assumiu seu próprio karma e destino e se livrando da maia e contemplando a verdadeira face de Deus, as duas faces de Melquisedeque, e que assumiu sua linhagem, se sentando à sua direita. Agora, devemos nós fazer o nosso próprio caminho. Devemos fazer a verdadeira comunhão, para que assim como o meu e o seu eu crístico possa se manifestar, pois é somente através dele que podemos chegar ao Pai.